Glória a Deus. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 1, verso 18. Quero falar sobre o carpinteiro usado por Deus, que você sabe muito bem que é José, esse homem que é chamado na Bíblia, apresentado como filho de Davi. José, o filho de Davi. Para os judeus, o que você fazia, quem você era, nos escritos dos evangelhos, não tem muita importância, porque o objetivo dos livros era contar a história do povo de Deus, do Israel de Deus, dos hebreus. Então, quando você vê na Bíblia José, filho de Davi, então ele fala de José e diz logo um ancestral que teve uma importância na história do povo de Deus, que é Davi. Então José pula o seu pai, o seu avô, o seu bisavô e vai a Davi, dizendo José da linhagem de Davi, mas de José, filho de Davi. Quando Jesus vem ao mundo, o Bartimeu, o cego, fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um hábito, era uma cultura dos judeus, muito diferente dos gregos, dos judeus, em dar uma visão do contexto do que aquela pessoa importava para o povo de Israel. Então, feito esse esclarecimento, vamos ler o texto, Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dita pelo intermédio do profeta, se referindo ao profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José do seu sonho, fez como o anjo lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos mais uma vez. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra. O que nós estamos fazendo aqui é abrindo a tua palavra. Não é a minha palavra, não é a palavra do homem, mas é a tua palavra, Senhor. Tua palavra não pode se conter em um livro, a tua palavra não pode conter em nenhum local, ó Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, pela misericórdia do teu nome, do poder que há no nome de Jesus, fala aos nossos corações, comunica a tua palavra nesta manhã aos nossos corações. Queremos sair daqui avivados, não pelo emocional, mas pela tua palavra, Pai. A tua palavra há de fazer diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já reparou que a ideia de colocar o nome do Jonatas veio da minha parte ou da mãe dele, eu não me lembro. Também quer me dar um desconto, né? Mas a ideia de colocar o nome de Jesus veio de alguém. E essa ideia não foi de José, não foi da Maria, não foi dos magos,
não foram os profetas. A ideia de dar o nome de Jesus veio dos céus. A Bíblia diz que quando o anjo comunica, ele já comunica dizendo para José: olha, José, vai nascer e você vai colocar o nome de Jesus. Repita comigo: Jesus. Então, se Deus dos altos céus escolheu esse nome, e às vezes nós temos uma dificuldade de entender isso, nós temos que entender que há poder nesse nome. O nome de Jesus é poderoso. Poderoso porque ele veio oriundo, o Senhor gerou no coração, Deus gerou no coração e falou com José. Mas nessa manhã eu quero falar sobre esse carpinteiro, esse homem José. Eu quero que você imagine agora o contexto de um homem que está noivo, de um homem que tem um compromisso com uma mulher, de um homem que ainda não havia se deitado com essa mulher, e de repente essa mulher aparece com uma história. E que história foi essa para José? Essa mulher aparece dizendo que estava grávida, e a gravidez dela veio de algo sobrenatural. Então a Bíblia diz que foi isso que José recebeu. Eu acho que na cabeça de José estava: como a minha família vai entender, como os meus amigos, como as pessoas com quem eu convivo vão entender essa situação. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus escolheu José, e a Maria veio por ter compromisso com José. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem era da tribo de Davi era José. O José, ele foi escolhido por Deus, e o José tinha compromisso com a Maria. Lógico que Deus havia já preparado o caminho, colocado Maria no caminho de José, José no caminho de Maria. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta manhã que José era o cara. Se tudo aconteceu foi porque porque a Bíblia diz que José, ele era dessa tribo, e a profecia tinha dito que Jesus nasceria do tronco de Davi. Então, era necessário alguém desse tronco. E quem era desse tronco? Era José. E a Bíblia diz que José, ele, antes mesmo de se deitar com a sua esposa, a palavra do Senhor diz que ela se acha grávida. Eu gosto muito que o evangelista Mateus, ele diz assim: mas José, seu esposo, verso 19, sendo justo, era um homem justo. Então a Bíblia apresenta este homem com essa qualidade. Ele não queria defamar a sua esposa. Então o que José faz? Ele tem uma ideia. Ao invés de eu defamar ela, eu prefiro ser o vilão da história, e eu vou abandoná-la. Então todo mundo vai me achar um crápula, todo mundo vai me pintar de tudo, porque eu engravidei ela e estou a abandonando. Então a Bíblia diz que o plano de José era esse. Ele não queria defamar, ele ia assumir aquela responsabilidade, mas ele não queria estar com uma pessoa teoricamente infiel a ele. Então isso ele não queria, mas aquele sentimento de José foi tamanho, que ele disse assim: eu assumo esse compromisso. Às vezes nós lavamos as mãos quando o nosso irmão, quando as pessoas que nós amamos estão com um problema. E nós falamos assim: você que plantou, você não sabe o que a Bíblia diz, não? Que tudo que o homem planta, ele colhe. Se vira nos 30. Eu não quero saber. O problema é teu. A Bíblia diz que José, ele teve um caráter brilhante.
Esse homem, ele praticamente abraçou o problema da sua esposa, para que a sua esposa não viesse a morrer. Poderia acontecer duas coisas com Maria: apedrejada ela não seria. Mas o que ela seria? Ela seria como aquela mulher samaritana que vai ao poço pegar água meio-dia. Ninguém ia ao poço meio-dia pegar água. O sol estava a pino, o sol estava quente, mas ela foi meio-dia. Por que ela foi meio-dia? Para que não se encontrasse com as outras mulheres, porque ela era impura, porque ela era pecadora. Então as outras mulheres se afastaram dela, não queriam ter conversa com ela, relacionamento com ela. Isso aconteceria com Maria, creio eu. Não seria apedrejada, mas teria uma situação semelhante com Maria. Se José não intervém, ela seria uma mulher que seria abandonada pela sociedade, ela seria certamente abandonada pela sua família. A Bíblia diz que nesse momento, quando ele pensa, quando ele planeja secretamente, eu gosto muito de um louvor que fala que o Senhor, ele vê em oculto. Então, quando existe um planejamento, onde você não fala com ninguém. Certa vez, eu estava para começar o seminário, e eu não falei com ninguém. Eu trabalhava num hospital, e eu não falei com ninguém. Eu pensei, eu planejei na minha mente, eu pensei assim: bom seria se eu pudesse trabalhar à noite, o plantão, e estudaria de manhã. Eu teria mais, eu aproveitaria mais. Eu não conversei com ninguém, e eu trabalhava no Dr. Eiras, um hospital psiquiátrico que tinha na rua Assunção, número 2, hoje são prédios bonitos. Então eu trabalhava ali, então planejei, e um dia depois, uma madre superiora que tomava conta ali da enfermagem do hospital, veio me propor para que eu passasse para a noite. Eu poderia fazer assim: bem, deixa eu pensar, mas nem isso. Eu imediatamente estou dentro, porque isso era o meu plano. Eu vi a mão de Deus atuando. A única vez que eu planejei algo secreto, e aconteceu. Nem falei, nem orei, honestamente, nem orei por isso. Foi um planejamento. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas eu quero apresentar um irmão, o irmão José, que aconteceu. Ele planejava, ele não tinha falado com ninguém. Ele planejava, e a Bíblia diz que planejava deixá-la secretamente quando Deus intervém. Nossos planejamentos também são vistos pelo Senhor. O Senhor olha o teu planejamento. Eu não sei se você tem colocado os teus planejamentos diante do Senhor. Coloque o teu planejamento diante do Senhor. Estamos aí à porta de um novo ano. Você já planejou algo? Isso já foi colocado diante do Senhor? O Senhor gosta da coisa organizada, Ele gosta do planejamento. Aqui na igreja nós convidamos os novos obreiros a fazerem o planejamento do que pretende fazer com o seu ministério, com o seu departamento, durante o ano que há de se iniciar. A Bíblia diz que José estava planejando, e o Senhor que lê planejamento, e o Senhor que vê planejamento, Ele foi dizendo: olha, José, esse planejamento não faz parte do meu plano, do meu planejamento. Interessante. Por que José é o homem que eu trago nesta manhã? Porque esse homem, você
quando o Senhor vai falar com Jeremias, o Senhor tem uma dificuldade, entre aspas, aí com Jeremias. Porque Jeremias diz: Senhor, eu sou uma criança. Quem sou eu? E Moisés, então? Quando Deus chama Moisés, olha que dificuldade. Moisés, Senhor, mas eu não sei falar, Senhor, mas a minha família, Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor, será que o pastor Eliezer vai deixar? E Senhor, e agora como é que eu vou fazer com a minha mulher, com a minha esposa? Às vezes nós colocamos tantos empecilhos. Moisés chegou com muitos empecilho diante do Senhor, a ponto do Senhor, eu penso, se fosse Deus estivesse com óculos, ele tiraria o óculos, olharia sério para Moisés, ou bateria na mesa e diz: chega, Moisés, quem fez a boca do homem, quem fez o surdo, quem fez o mudo, não sou eu, Senhor, vai, e eu serei com a tua boca. Porque ele estava com muitas desculpas para não fazer o que o Senhor estava mandando. Com José foi diferente. Irmãos, o anjo apareceu para Maria, o anjo não tinha aparecido para ele. E esse homem, ele, logo quando ele tem o sonho, ele poderia dizer assim: eu sonhei, será que foi coisa da minha cabeça? Maria me deixou de cabeça quente, eu até sonhei. Não, a Bíblia diz que enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Repita comigo: José, filho de Davi. Isso era a cereja do bolo. Ele era filho de Davi. Verso 20 que eu estou lendo de Mateus 1. Não temas em receber Maria, tua mulher, porque isso é coisa minha. Sou eu que estou no controle, José. Então repita comigo: Deus estava no controle. Então o Senhor está falando: José, eu estou nessa situação. José, vai, José. Eu estou contigo, José. Eu estou à frente de tudo isso, José. Porque o que nelas foi gerado é do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é tão bom quando nós nos envolvemos no projeto que o Espírito Santo de Deus está. É tão bom quando nós nos envolvemos no projeto onde nós sentimos a mão de Deus, onde nós vemos Deus operando. E o oposto também é uma verdade. É horrível quando você está dando murro em ponta de faca. Talvez uma situação dificílima no seu trabalho, mas você não tem coragem de tomar atitude. Uma situação dificílima no ambiente em que você está, e você vai ponderando, você não tem coragem. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai a José e diz: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aí verso 21, gosto muito desse versículo: ela dará à luz a um filho, menino, macho, e você vai pôr o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando o anjo diz que teria que ser Jesus, está dizendo o porquê. Porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Eu vejo muito irmãos dizendo, parece que para você mostrar que a sua oração é poderosa, você diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, isso é bênção, isso é outra coisa. Bênção araônica é coisa específica. Nossa oração é em nome de Jesus. Não é no nome do Espírito Santo, é no nome de Jesus. Pela misericórdia de Deus, ele até ouve, porque o Espírito intercede por nós e transforma nossos vocabulários esquisitos, torto, em coisas viáveis diante do Senhor. Então a Bíblia diz que porá o nome de Jesus, ele salvará o povo do seu pecado. Você pecou, você diga assim: Jesus, tenha misericórdia de mim.
Você está doente, você peça: Jesus me cura. É Jesus, é Jesus. Foi Ele que veio ao mundo, Ele que é o meu mediador. Se não fosse por Ele, eu estaria perdido. Aí o verso 22, o evangelista Mateus diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Tudo isso aconteceu para que a palavra do profeta Isaías não venha cair por terra. Tudo isso aconteceu porque pela boca do profeta Isaías 7, verso 14, eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho, e ele será chamado Deus conosco. Repita comigo: Deus conosco. Mais forte. Aí o verso 24, tem como, Emerson, colocar? Mateus 1, 24. Mateus 1, 24. Vamos lá, toda a igreja? Você que está em casa, leia também. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. José despertando do sono. Nessa manhã, para que você faça o que o anjo de Deus está lhe ordenando, é necessário, em primeiro lugar, despertar do sono. E José, despertando do sono, primeira coisa, ele precisou se despertar. Eu gosto muito do filho pródigo. O evangelista Lucas diz assim: e ele, caindo em si, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Precisou esse homem, esse jovem, cair em si, porque ele estava o quê? Fora de si. Estava louco, fora de si, fazendo bobagem. Então a Bíblia diz que José, despertando, caindo em si, acordando, ele se levanta e ele toma uma atitude. Às vezes Deus está falando contigo, e você não desperta para tomar a atitude. Tudo que você ouve, tudo que você faz, tudo que você ouve e que você não faz, vai ficar mais difícil de fazer no outro dia. Despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e foi lá e se entendeu com a Maria. Eu não sei se a Maria aproveitou: agora você confia em mim? Não está isso na Bíblia não, tá? Me dá um desconto, hein? Não estava isso na Bíblia não, mas eu imagino a Maria, é mulher, né? A Raquel é mulher, né? Não ia perder a oportunidade. Agora, né? Quer dizer que precisou um anjo falar contigo. Quando eu falei, você não acreditou. Mas eu sei que os dois se acertaram. E a Bíblia diz que, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara e se entendeu com a Maria, com a sua esposa. E ainda fez o seguinte: ele não teve relações com a Maria enquanto Jesus não nasceu. Contudo, não conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, o qual pôs o nome de Jesus. Então José, em primeiro lugar, obediente, ele tomou atitude. Em segundo lugar, esse homem era obediente. Ele pôs o nome de Jesus. Irmãos, observe que nós encontramos nessa história algo muito interessante. Porque o anjo fala com a Maria quando ela está acordada, mas com José, a Bíblia diz que a Bíblia diz que com José é sempre através de sonho. Capítulo 2, verso 12, diz assim: sendo por divina advertência prevenido em sonho, para não voltar na presença de Herodes, regressaram por outro caminho à terra.
Então, ou seja, eu quero convidar você a ter essa atitude. Deus chamou um homem de atitude, porque muitas vezes você vai ver José tomando atitude, sendo advertido, ele toma atitude e volta por outro caminho. Tendo partido, aparece um anjo a José em sonho, terceira vez, agora verso 13, e diz assim: José, dispõe-te e fuja daqui, a chapa esquentou, Herodes está querendo, vá para o Egito, permanece lá, até que eu te aviso, porque Herodes está querendo matar a criança. 2 anos, o Herodes queria matar a criança até 2 anos, porque a criança já tinha 2 anos. Então, observe, irmãos, que esse homem, ele teve que abrir mão, ele era comerciante, mas ele teve que primeiro, ele vai para Belém, e ali se cumpre o que foi dito pelo profeta. Agora esse homem, a Bíblia diz que o Senhor avisa esse homem: olha, volta por outro caminho. Ele volta por outro caminho. A Bíblia diz que agora ele estando em sua casa, a criança com 2 anos, agora novamente vai o anjo, bateu na porta lá e disse assim: José, vaza, José, vai embora, porque o Herodes está querendo te matar. Irmãos, esse homem, ele ouviu isso, ele nem pensou assim: bem, deixa eu esperar, amanhã eu vou na padaria, tomo um café, penso bem, converso com meu pai, converso com o pastor da minha igreja, converso com algumas pessoas. Não, a Bíblia diz, olha aqui que diz o verso, capítulo 2, verso 14. Vamos lá. E levantando-se ele, ele não esperou nem amanhecer. Esse homem tomou atitude. Por que Deus escolheu José? A minha conclusão, a minha. Deixo aí para suas conclusões. Primeiro, era da tribo de Davi. Segundo, era homem justo. Terceiro, era homem de atitude. Era homem de atitude. Às vezes, Deus está querendo te usar, mas você não tem coragem, e a coisa está enguiçada. Moisés estava nessa moleza, dizendo: Senhor, está vindo ali os exércitos, e aqui tem o mar. E o Senhor falou: Moisés, avance pelo mar, eu vou abrir o mar, mas eu só faço milagres se você sair da inércia, se você caminhar, se você tomar atitude. E isso aconteceu com José. E a Bíblia diz que ele tomou o menino de noite, partiu para o Egito, verso 14, e ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Agora se cumpriu o que Oséias fala, Oséias 11, 1, pela boca do profeta Oséias: do Egito chamei meu filho. Nessa manhã, o Senhor te convida a ter atitudes como teve o nosso irmão José, homem que se colocou diante de Deus e participou do projeto de Deus. Qual era o projeto de Deus? Trazer Jesus ao mundo. Mas Deus não ia cometer ilegalidade fazendo com que Jesus aparecesse. Qual é o projeto de Deus? É que o homem salve, que o homem ouça a mensagem. Deus não vai cometer ilegalidade em mandar anjo pregar. Anjo não prega. Se a igreja se calar, vai ficar calado mesmo. Não vai ter anjo falando, pedra não vai falar. E eu quero desafiar você nesta manhã a tomar atitude. José era homem que era da tribo, pertencia ao arraial de Deus. Você pertence ao arraial de Deus. Você é o Israel de Deus aqui na terra. O apóstolo Paulo diz que nós somos
o Israel espiritual do Senhor. O Senhor, você precisa entender que você tem que ter disposição, obediência, e você precisa ser proativo. O Senhor está falando, levanta. Quantas vezes o Senhor te falou? Quantas vezes o Senhor te falou? Conheço uma pessoa que, quando eu estava entrando no seminário, disse, eu também tenho um chamado, e em nome de Jesus eu vou. Encontrei essa pessoa há cerca de 1 ano atrás, alguns meses atrás, e falou assim, eu não entrei ainda não, mas vou entrar, está com a cabeça mais branca do que a minha, mas vou entrar, hein? Parece que eu posso dar para o Senhor, eu tenho uma vela, então a vela ela vai sendo usada. Se eu pego a vela e coloco essa vela diante do Senhor, então ela vai se queimar diante do Senhor. Mas eu pego, primeiro me queima aí no mundo, ganhando dinheiro, fazendo o que eu quero, depois quando eu estou um toquinho de vela, graças a Deus quando o Senhor aceita até o toquinho, mas quando eu estou o toquinho, não, agora eu quero me apresentar para o Senhor. E essa pessoa até hoje não se apresentou para o Senhor, porque ele diz que ele tem um chamado específico em uma área. Então nessa manhã, eu quero desafiar você. Até quando? O ano já está terminando, você pensou, esse ano vai, não foi. Agora estamos entrando no outro, e você talvez esteja vivendo. José foi usado por Deus, porque foi um homem de ação. Amém? Que o Senhor complete essa palavra em nossos corações. Se não fosse José, o plano do Senhor não seria frustrado, porque Deus levantaria outro, mas Deus tinha o seu propósito de usar José, e nessa manhã eu convido você a se colocar diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Que Deus complete essa palavra em nossos corações, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar em nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra e que saiamos daqui na certeza que o Senhor quer nos usar. Amém? Pai Santo, eis aqui as nossas vidas, eis aqui os nossos medos. Pai, quantas vezes nós temos adiado, assumir compromisso contigo, assumir um compromisso com o batismo, assumir compromisso com a igreja local, assumir compromisso, ó Deus, em um ministério, assumir compromisso em um seminário, ó Deus, assumir compromisso, ó Deus, fazendo algo, Pai, que nós sentimos que Tu nos impulsiona para isso. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, se está alguém aqui, Senhor Deus, parado, ó Deus, contemplando, ó Deus, nós queremos Te pedir, Senhor Deus, muda a história da nossa vida, Pai. Nos dê, Senhor Deus, ânimo para fazer aquilo que Tu tens reservado para nós. Fala ao coração da Tua igreja, tenhamos uma igreja ativa. Muito obrigado pelo coral que canta ali, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que Tu tem nos dado, por tudo que Tu vai nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com um cântico? E nós vamos estar encerrando. Você lembra quando Jesus, ele chama os discípulos? A Bíblia diz que Jesus é assunto ao céu. Jesus vai subindo. Jesus tinha dito para eles, ide pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia fala que os discípulos ficaram vendo Jesus assim, olhando, subindo. Eu acredito, isso não está na Bíblia não, me dá um desconto. Não está na Bíblia, tá, Raquel? Não está na Bíblia. Mas eu acredito que eles ficaram de boca aberta, olhando Jesus, porque era algo sobrenatural. Foi necessário vir um anjo de Deus dizer para ele, varões galileus, o que vocês estão olhando? Vão, esse Jesus que subiu vai descer, porque eles estavam admirados com aquilo que estava vendo, de boca aberta.
na versão a lá pastor Eliezer. Eu quero convidar você, enquanto você está admirado, tome atitude, tome uma atitude na sua vida, não deixe para depois. O Senhor, esse Jesus que veio ao mundo, Ele voltará novamente, amém?